E a palavra igreja, a tradução da palavra eclesis, igreja, quer dizer chamado para fora. Tá. Então, quem faz parte da igreja? É lindo, né? A Bíblia é linda, né? Sim. Quem que faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Aqueles que são chamados para fora. Aí vem essa questão. Chamados para fora do quê? Pois é, e ele perguntava, mas pra fora da onde? Então, veja bem que o Senhor Jesus, abre a tua Bíblia para nós em Mateus. Em Mateus, vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ler lá. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Capítulo 16 e versículo 18. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos esperar o pastor abrir ali. Tá ruim aqui por causa do pedestal. Tá, vamos lá. Vamos se Tranquilo. organizar aqui. Isso. Mateus 16, 18. O Senhor Jesus vai usar esse termo, tá? Tá. Eclesia. Vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uhum. Está aí então. O Senhor Jesus usa esse termo eclesia, que é traduzido para o nosso português Como igreja. como igreja. Mas você não vai encontrar essa palavra eclesia lá no Antigo Testamento, no hebraico. Não tem. Não existe a palavra igreja no Antigo Testamento não existe. É porque é uma palavra em grego, né? É uma palavra grega. Antigo Testamento é hebraico. Exatamente. É uma palavra grega e logo, por mais, pastor, que a Septuaginta, você sabe que a Septuaginta Sei. é uma tradução feita por 72 judeus, certo? Para você que não sabe o que é Septuaginta, assiste a live passada que a gente falou sobre isso. A gente falou da Septuaginta, Exatamente. falou da inscrição, falou das Bíblias, falou como foi escrita. Tá? Então assiste lá. Então, a Septuaginta é a tradução do hebraico e do aramaico para o grego koiné. Essa é a Septuaginta, certo? Certo. Por 72 judeus, certo? A pedido justamente do Império Grego, que na época já estava com Ptolomeu Filadelfos, certo? Isso mesmo. O Alexandre já tinha morrido, sobrou Ptolomeu e Seleuco, né? Isso, a gente falou isso aí dos Lisímaco e generais. Cassandro saíram do cenário, né? Saíram do cenário. Certo. E o Ptolomeu Filadelfo, ele vai justamente a pedido, né? A pedido lá em Alexandria, no Egito, a pedido do chefe que cuidava, né? Das bibliotecas lá de Alexandria, ele vai lá, então, pedir para que 72 juízes traduzam lá do hebraico e do aramaico para o grego, que é o que vai acontecer, certo? Então, por mais que tenha essa tradução do hebraico e do aramaico para o grego, mas não existe lá na tradução, vinda da tradução, a palavra igreja. Ou seja, no Antigo Testamento não foi citado a palavra igreja nem no hebraico. Nem no hebraico. Nem no hebraico. Não existia, mas não existia esse termo, essa terminologia igreja naquele tempo? No hebraico não existia esse termo igreja. Tá? Não existia no hebraico esse termo igreja. Então, ele vai aparecer no grego, na verdade. Agora é importante nós entender como que vai aparecer esse termo eclesia no grego. Como é que vai acontecer esse termo eclesia no grego? Vamos lá. Contexto histórico. Eclesia era usado para a reunião de pessoas para discutir um determinado assunto, certo? Para discutir um determinado assunto. Qualquer tipo de assunto. Esses assuntos variavam. Podia ser político, podia ser social, certo? Menos religioso. Menos religioso. Era político, era social, era civil, certo? Para tratar de assuntos relevantes. Então, essa reunião, essa convocação dessas pessoas, certo? Era chamado justamente de eclesia. Tá conseguindo entender? Tô. Então, o que era eclesia? Uma reunião, era uma assembleia, certo? Onde pessoas eram convocadas para estar. Tá entendendo? Então, isso era eclesia. Tinha um lugar específico? Tinha. Eu já vou chegar lá. Então, eclesia era justamente a convocação de pessoas que eram chamados para vir para discutir certos assuntos. Fosse esse social, político, certo? Fosse esse civil, tá? Então, eles vinham nessa reunião para tratar desse assunto, tá? Que eles eram convocados, eram chamados.
Tá Tá. entendendo? Porém, bom, eles eram chamados, mas chamado para fora do quê? Né? Porque a palavra igreja quer dizer chamados Chamados para para fora. fora. Para fora do quê? Então vamos lá agora, no contexto histórico lá do Antigo Testamento. Contexto histórico. Antigo Testamento. Antigo Testamento. A palavra não existe lá, certo? Tá. Mas se você olhar quando João Batista ele é interrogado, certo? João Batista ele é interrogado pelos fariseus se ele era o Messias. Tu és o Messias, tu és um profeta, o que tu é? Ele vai dizer, não, eu não sou o Messias. Eu sou a voz, presta atenção, eu sou a voz que clama no deserto. Como diz o profeta Isaías. Isaías fala sobre essa voz. Mas a Sim. palavra voz, carran, no hebraico, a palavra voz, carran, quem era? Era um homem, certo? Era um mensageiro. Mensageiro, tá? Que o rei, quando tinha algum assunto para ser discutido, falado ou comunicado a um vilarejo, a uma comunidade, a uma colônia, certo? Ele mandava, então, esse personagem, esta pessoa, que era chamado a voz. Vamos dizer que fosse o correio de hoje. Perfeito. Ele levava o pergaminho, certo? Lá tinha as leis, lá tinha a ordem do rei, lá tinha o que tinha que ser feito. Convocando determinadas pessoas para... O que ele fazia? Deixa eu pegar aqui para te mostrar. O que essa voz fazia, tá? Se você olhar, João 1:23, lê para nós lá. João 1:23. João 1:23. Vamos lá. João 1:23. Se você olhar lá o que João Batista fala. Vamos lá. João 1:23. Lê para nós aí. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Perfeito. Agora abre lá em Isaías para nós, que essa profecia está lá. Essa referência bíblica está lá em Isaías 40, versículo 3. Abre lá para nós. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Pode aqui alguns teólogos, mas o contexto aí, dentro do contexto hermenêutico, tá falando que Isaías está profetizando a respeito do retorno de Israel de Babilônia, tudo isso é verdade. A profecia não está errada. Aí, justamente o que Isaías está trazendo é uma mensagem de consolo, de esperança para o povo, certo? Que vai acontecer isso aí, o povo vai retornar e tal. Só que dentro de um contexto histórico, agora, vamos lá para o contexto histórico, era comum no Oriente Médio o rei mandar um mensageiro com pergaminho, com as leis, com as ordens, convocar o povo, certo? Para uma reunião, para uma assembleia, e nessa assembleia ele passar justamente o edito do rei. Eu quero pedir para o Gabriel a apresentação 13, Gabriel. A apresentação 13, vê se você consegue achar lá. Aí o que acontece? Esse homem, ele saía com esse pergaminho enrolado, certo? E a cavalo, enfim, né? E ele então passava nas comunidades. Veja bem o que acontecia, o pastor James. Ele passava durante o dia, chegava na comunidade, ele saía dizendo assim, ó, o rei tem uma mensagem, o rei tem uma mensagem, o rei tem uma mensagem. Daí porque existe a palavra voz. Voz. O rei clama, vem de falar alto, em alto tom, exatamente. ou gritar, né? Exatamente. Então ele saía gritando no meio do deserto, nas ruas, enfim, dizendo anunciando que o rei tinha uma mensagem. Você lembra que eu falei que a eclesia é chamar em alta voz? Sim, chamar em alta voz. Então essa voz, que é uma indicação lá, de forma figurada lá no hebraico, para a palavra igreja. Essa voz, ela saía dizendo, o rei tem uma mensagem, o rei tem uma mensagem, o rei tem uma mensagem. Só que nesse horário que essa voz passava, os colonos, vamos dizer assim, os agricultores estavam na roça, estavam trabalhando. Né? E aí então ele marcava o horário e o dia, né? O horário para poder passar, para poder ler o edito. Presta atenção agora. Tá. Aí as pessoas vinham da roça, vinham da colônia, à noite, 7 horas, 7:30, por ali, já chegavam em casa. Aí se lavavam ali, né? Porque não tinha chuveiro, não tinha nada. Se lavavam ali e tal, se aprontavam. E a esposa já dizia, olha, a voz está aí. A voz chegou, a voz está na colônia. Ele sabia que tinha uma mensagem do rei. Aí presta atenção, as casas não havia luz elétrica. Era a base do azeite, da lamparina. Azeite, lamparina. Era uma luz muito fraquinha, muito, né? Mas lá. E deixa de passagem que esse azeite era muito caro. Esse óleo, para poder queimar, era muito caro. Não era todo mundo que tinha isso aqui em casa, certo? Então, o que acontecia? Chegava aquela hora que a voz marcava, a voz, então, está ali, ó,
Ou você vai lançar na outra tela lá É. para os irmãos verem? Isso, está ali, ó. Na casa, essa voz escolhia uma casa apropriada. Uma casa que fosse bem estratégica, onde tivesse um bom pátio na frente, do lado, em redor, certo? Para que essa voz pudesse subir no telhado pela escada lateral, certo? Como mostra na imagem ali, Como né? está na imagem ali, tá vendo ali, ó? Subia na escada e lá em cima, certo? Da casa, as pessoas tudo ao redor para ouvir a mensagem que essa voz tinha para entregar. Aí ele abriu o pergaminho Mensagem e essa do rei. não tinha som, não tinha microfone, não tinha alto-falante, era tudo no peito, né? Era tudo na garganta. Então ele procurava um lugar estratégico, alto, onde bastante pessoas pudessem se reunir, certo? Para ouvir a mensagem do rei. Agora veja bem o que acontecia. Essas pessoas saíam de dentro das suas casas, naquela hora marcada, aquele momento marcado, e vinham até esse pátio, até esse local onde estava a voz sobre o telhado. Tá entendendo? Tô entendendo. Aí, lá de cima do telhado, as pessoas saíam, cada um saía com as suas tochas na mão. Presta atenção. Com as suas tochas na mão. Saíam para ir lá ouvir o que o rei tinha para entregar para o povo através da voz. Eles saíam da escuridão das suas casas, e lá a vela, lá, a lâmpada lá, A iluminação a era iluminação era era baixa? pequena, baixa, certo? Quase um breu, né? Então eles saíam de lá, tá? E vinham com as tochas acesas. Pra fora. Agora se imagina lá, digamos, 500 pessoas, 400 pessoas, todos com tochas na mão. Pensa o clarão que não dava. Sim. Tá conseguindo entender? Porque eles iam até a casa onde o mensageiro estava para fazer o anúncio. Então as Isso. pessoas saíam de suas casas, se reuniam em um determinado lugar para receber o anúncio do rei. Abre para nós lá, pega a tua Bíblia, abre para nós lá, em Mateus 10 e 27. Você vai entender aqui um sentido que Jesus fala aqui. Mateus 10 e 27. Lê para nós aí. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Estava se referindo sobre isso. Você está entendendo? Quando Jesus fala pregai sobre os telhados, as pessoas na cultura ocidental hoje aqui, mas como é que Jesus manda pregar em cima dos telhados? É porque era comum, certo? A voz usar uma casa, como nós colocamos ali, né? Tá. Usar uma casa que fosse bem alta ali, inclusive a foto que eu consegui foi uma foto com uma casa um pouco baixa, mas uma casa bem alta, certo? E que essa casa proporcionasse condições dessa voz, né, do mensageiro ser ouvida por todos. Entendi. Certo? Então ele usava uma casa, procurar um ponto estratégico, local geralmente que era usado por outras vezes, outras ocasiões, para o povo então se reunir. Então veja bem, o que acontecia agora? O povo saía de dentro das suas casas, a voz chamava eles, certo? Kahan, no hebraico. Han, chamado em alta voz, quer dizer lá, certo? A voz chamava eles saíam de dentro de suas casas, daquele breu, né? E vinham para esse monte de tochas acesas. Pensa o clarão, a luz que dava. Para que eles vinham? Para ouvir a mensagem Do rei. Jesus usa isso aí para dizer que aquilo que ele estava falando agora fosse apregoado sobre os telhados. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que todos possam ouvir. É isso que ele está dizendo. Ele não está mandando ninguém subir em telhado nenhum. O que ele está dizendo, o que ele está dizendo é que todos possam ouvir. Porque naquela época, como eu já disse, não tinha o Gabriel, não tinha alto-falante, não tem os recursos que nós temos hoje. E também era comum as casas ter essa escadaria Porque lateral. usavam como eira, usavam como até depósito para guardar feijão, para guardar o trigo, para guardar o milho, entendeu? E ali em cima muitos deles batiam, né? Eles tiravam a palha, né? Tiravam a palha ali. Tá, só uma pergunta. A casa que eles entraram com o paralítico, que fizeram um buraco no telhado, é nesse modelo? Exatamente. Nesse modelo de casa. Exatamente. Porque essas lajes ali não eram feitas lajes como tem hoje. Uhum. Era barro, era mato, capim, que seja, era trançado com madeira, certo? E era por cima e era por baixo, que eram colocado barro molhado, né? E tal, e era betumado aquilo ali. Mas devido ao sol e às vezes uma chuva ou outra, porque no Oriente Médio a chuva também não é tão constante, devido ao sol e chuva rachava. E aí dava goteira, entendeu? Certo. Por isso que Salomão diz lá que o gotejar contínuo da casa é a contenção das mulheres, né? Porque era comum haver rachadura e haver goteiras dentro de casa. Tá entendendo? Bom, mas também servia como depósito, né? O pessoal colocava lá, às vezes batia o trigo e tal. Era assim que usava. Agora, essas casas, na verdade, servia como alto-falante. Você tá entendendo? Tô entendendo. Como alto-falante. Agora, de novo, vamos lá, de novo.
As pessoas saíram dentro de suas casas, né? Você não estranha nós, porque nós estamos assim, de uma forma bem descontraída, tá? Não é uma sala de aula, não é um... É para você, de uma forma mais fácil, poder entender, tá? Então as pessoas saíram dentro das suas casas, daquele breu, daquela iluminação baixa, pouca, e vinham para aquele amontoado de pessoas, aquela assembleia, tá? Aquela reunião de pessoas, todos praticamente com tochas nas suas mãos. Sem contar que ao redor também era colocado tochas acesas em pés, certo? Para ajudar a facilitar Na iluminação. a claridade de quem não tivesse uma tocha.